Olá, amados, Pai do nosso Senhor Jesus e todos vós. É, Falando hoje sobre parábola, né? Parábola, todos sabem que é uma comparação já. Mas muitos cristãos acham que parábola é só quando está escrito lá no título lá em cima. Parábola disso, parábola daquilo. Não. Parábola é tudo aquilo que faz comparação, mesmo que não esteja escrito no título lá em cima. Porque nem todas as parábolas da Bíblia tem escrito o título lá em cima, parábola. Mas as pessoas acham que só é parábola se tiver escrito, né? Pedro falou por parábolas porque ele aprenderam com seu mestre, né? Paulo também, né? Paulo diz assim: porque eu sinto as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Isso é uma comparação, né? Porque assim como uma mulher sente as dores, né, para vir a dar à luz, também nós sofremos, né, para poder chegar à perfeição, né? Se ele estava se referindo, Cristo ser gerado em nós era chegar à perfeição como Pedro chegou, né? Ele demorou, mas aprendeu, né? Arrastava espada, cortava a gente. Quando Deus repreendeu, Cristo repreendeu ele severamente: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas que são de Deus, assim, dos homens. Porque Pedro ainda não entendia que Cristo tinha que morrer e ressuscitar o terceiro dia. Então ele queria impedir, ele achava que estava fazendo bem, né? Estava amando o Senhor corretamente. Então, por isso, ele foi repreendido, porque ele não sabia, né? Aliás, ninguém sabia, né, que Cristo, a missão de Cristo, né, como que ia ser, cada detalhe. Somente ele e o Pai, né? Então, assim, parábola, outra parábola que Cristo falou, o próprio Cristo falou, né? O reino do céu é semelhante ao homem que lançou a rede ao mar e arrasta, cheia de grande peixe, todas as espécies, até a areia, e escolhe aqueles que servem, ele leva para sua casa, e os que não servem, ele joga fora. Fora onde? Ele quer dizer. A água de volta, né? Seja no mar, no lago, ou no açude, rio, água. Então, no sentido espiritual, ele quer dizer o quê? Que ele leva aqueles que vão ficar com ele na sua glória, ou seja, vai ter um milênio, vai ter o descanso, né? O milênio chamado. Todos conhecem Apocalipse, que é o descanso da nossa alma. Até Paulo fala em outro ponto, as pessoas acham que está se referindo ao dia de sábado. Ainda resta um repouso, né, para o povo de Deus, um repouso sabático. Ele está falando não é para guardar o sábado, ele está falando que ele está falando exatamente do milênio, né, que é o repouso da nossa alma, é 1000 anos com Cristo. Isso também já quer dizer uma possibilidade de nós retornarmos em missão novamente. Por quê? Porque a gente vê isso em desde o começo da Bíblia a gente vê, Deus enviou, vou enviar fulano, vou enviar ciclano. Se ele ia enviar porque estava com ele lá, né? João Batista, vou enviar o meu anjo adiante de mim, que vai preparar o caminho e tal. Veio João batizando, nasceu de um homem e de uma mulher, igual a nós. Disse que ia enviar, se ele ia enviar porque ele estava lá com ele, no mundo espiritual. Lá ou aqui, né? Digamos assim, que quando significa lá, a gente quer dizer em outra dimensão, é no mundo espiritual, invisível, quer dizer é invisível, né? E ao mesmo tempo visível, porque muitos profetas e apóstolos, Paulo mesmo foi um que teve contato com os espíritos, né? O próprio Senhor apareceu para ele depois da ressurreição. Já os profetas tiveram visões, né? Tinham visões com os espíritos, eles conviviam com os espíritos, né? Isso é só para quem já tem a perfeição de Deus, ou seja, que está no nível avançado de santidade, porque ele não tem medo mais, né? Sabe que os espíritos são os espíritos de Deus que nos protegem. Como Elias, né? Pediu para abrir os olhos do moço. Elias já via, né? Os anjos de Deus. E o moço dele não via, não tinha esse privilégio ainda de contemplar os espíritos, né? Ver, ter a visão e ver. Então ele disse: assim eu abri os olhos desse moço, para que ele veja que os que estão conosco são mais do que esses que estão contra aí, querendo nos fazer mal. Então, assim, não exatamente nessas palavras, mas mesmo significado, né?
Mas ele, depois que ele terminou de orar, os olhos do moço, Deus abriu os olhos do moço, ele enxergou o exército de anjos cercando, protegendo eles, né? E depois ele orou de novo, pediu para que Deus cegasse eles, ferisse eles com cegueira. E Deus assim o fez. E ele levou os soldados lá de volta ao rei. Todos já conhecem a história, né? O que deu. Orou outras vezes também, pediu que Deus descesse fogo do céu e consumiu a todos, também está escrito. Então assim, é o exército que protege o povo que é fiel a Deus, né? Os que são fiel a Deus. Então, amados, assim, as parábolas, elas é uma comparação. Só por que Cristo diz assim? É semelhante. É uma semelhança, não pode ser igual, por quê? Porque não tem a corrupção, o pecado, né? A diferença é só essa. Não tem corrupção nem pecado no reino dos céus, no mundo espiritual. Mas se não fosse isso, era igual, né? Já não era comparação, isso aí é igual. Mas aí o que Deus quer de nós? Quer que nós chegue à perfeição, né? O que é a perfeição? É eu estar disposto, né? Pronto, preparado para morrer por amor a Deus, que é o mesmo que morrer por o Evangelho, né? Por amor à palavra de Deus. Não é que nem está escrito em Apocalipse. Não amar as nossas vidas até a morte por amor a Cristo. Que nem os apóstolos, nem profetas que morreram, foram muitos que morreram por amor à palavra de Deus, né? Então, essa é a perfeição. Então, se eu já estou disposto a morrer por amor a Cristo, então não vai haver no meu coração ódio, mágoa, inveja, cobiça, esses pecados aí, né? A ganância, não vai haver essas coisas. Então, significa que eu cheguei à perfeição, né? A perfeição. Então Cristo, ele falava muito por parábola e os discípulos aprenderam com ele, que nem Pedro, né? Falou por parábola também. Paulo, né? Paulo, não sei se eu já falei, ele falou também que porque eu sinto as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Até que Cristo fosse na época e seja aperfeiçoado em nós hoje, que é o que? Você está disposto a dar a sua vida por amor a Ele, né? Tem pessoas que dão a vida, a pessoa acha que isso é difícil, né? Para chegar a esse nível. Tem gente que dá a vida por tanta coisa inútil, né? Às vezes até por um cigarro, um copo de bebida, por qualquer coisa. De repente começa uma confusão ali, mata uma pessoa. Quer dizer, por uma coisa banal, né? Mas aquele que dá a vida por amor a Cristo, ele, mesmo sabendo que vai morrer, como Pedro, né? Chegou à perfeição, estava na prisão, sabia que no outro dia poderia ser morto. E a igreja, diz a história que a igreja orava por ele, né? Para Deus defender, livrar ele. E Cristo livrou, porque Cristo prometeu a Pedro, lá no finalzinho do Evangelho de São João, que ele ia morrer de velho, né? Tá escrito lá. Quem não entende também, eu respeito o entendimento de cada um. Porque se fosse para Pedro morrer de cabeça, crucificado de cabeça para baixo, não inventaram uma história aí, que eu não sei de onde foi que veio essa história. Pedro já estava lá na prisão, pronto para morrer, já estava até dormindo, tão tranquilo que ele estava. Para que Cristo ia tirar ele da prisão? Não ia entregar logo ele, se já estava pronto, né? Porque não tinha chegado a hora ainda, não sei o que. Meu amigo, a Bíblia não conta em lugar nenhum que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Eu quero que, se existe, eu quero que você me mostre. Eu quero que alguém me mostre onde foi que está escrito na Bíblia que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Então são muitas histórias que não batem com a Bíblia, né? As pessoas acreditam, parece que acreditam mais em história que não está na Bíblia, ou seja, que contradiz as escrituras do que na própria Bíblia, né? Mas é assim mesmo, isso é ser humano, né? O próprio Paulo contendia com os cristãos que tinham sido libertos da lei, queria voltar a guardar o sábado, queria voltar a circuncidar. Tinha outros que naquela época já nem estavam acreditando mais em ressurreição, né? Por isso Paulo dizia, pô, então vamos comer e beber que amanhã vamos morrer, entendeu? E ele lutava, né, constantemente contra essas dúvidas, né? Esses espíritos de dúvida que tomavam os cristãos naquela época, não? E hoje também, né? Muitos cristãos pregam em ressurreição, mas ele não crê em ressurreição. Por quê? Porque ele não entende, é só pelo fato dele não entender. Ressurreição, né? Cristo mostrou, a pessoa pode ressuscitar.
ressuscitar em outro corpo, né? Aqui na terra mesmo, para viver aqui na terra. E pode também ressuscitar no mesmo corpo que foi as pessoas que ele ressuscitou, profetas ressuscitaram, os apóstolos ressuscitou pessoas, né? Os espíritos já tinham saído do corpo, nem Lázaro foi o mais notório, né, da história, já está 4 dias de morto. E o espírito entrou, né, na carne de novo, Deus restaurou a carne dele e ele continua a sua vida aqui na terra, né? Até diz a história que as escrituras contam, os evangelhos contam que eles deliberaram matar Lázaro novamente, porque os judeus estavam indo e estavam crendo, né? Não tinha como não crer. Mas a Bíblia diz que deliberaram, não está dizendo que mataram, é diferente. As pessoas confundem as coisas. Então, amados, vou deixar esse vídeo por aqui. Até o próximo, se Deus quiser, para não ficar muito longo.